Passou tanto tempo que eu até esqueci que esse vídeo não tinha acontecido ainda. Oiê, eu sou a Kata, esse aqui é o Crialité e sim, nesse canal nós ainda falamos sobre livros, embora não pareça. Eu passei uns dias aí viajando, agora que eu voltei pra casa, que eu tô me organizando, tem vlog da viagem aqui no canal pra quem quiser assistir, tem tudo bem direitinho, vai estar aqui no card. E agora que eu voltei pra casa, que eu tô me organizando, que eu comecei a perceber que eu não tinha falado com vocês sobre as minhas leituras de maio, que é o que a gente vai fazer agora. Eu li 7 livros, li bastante, porque eu sabia que no mês de junho eu não ia ler tanto, né, porque eu ia passar as primeiras semanas do mês, aí os primeiros dias fora de casa, e foi exatamente isso que aconteceu, gente. Eu fui terminar um livro quando eu cheguei em casa da viagem. E agora que eu tô me ajustando melhor, eu comecei a perceber que nem tibiária eu fiz pra esse mês aqui no canal e não vou fazer, tá? Eu tô tentando gravar uns vlogs, comecei a gravar um vlog de leitura já, então logo vem aí, não se preocupem, vem aí um vlog. Mas hoje a gente vai conversar então sobre os 7 livros que eu li no mês de maio. Eu sinto que eu já falei muito sobre eles aqui, porque eu vi que a maioria, acho que todos até, eu li em vlog com vocês. Então assim, gente, alguma opinião ou outra sobre os livros vocês já têm, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, então me acompanhem por lá, que meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité. Eu falei muito sobre eles lá durante a viagem, inclusive que eu deixei vários vídeos prontos. E eu postei todos os dias da viagem, foram uns 10 dias de viagem por aí, e eu postei todos os dias falando sobre livros também, além de postar um conteúdo ou outro sobre a viagem. E aqui também, né, eu fiz vídeos pra cá, mas não na mesma quantidade que eu faço sempre, que geralmente são 2 vídeos por semana. Mas agora eu acho que volta tudo ao normal, pelo menos eu espero. Mas bora falar aqui agora então, né, sobre as 7 leituras que eu fiz no mês, que eu comecei lendo um livro que foi tudo. Assim, eu vou falar em ordem de leitura, como eu sempre faço, mas sempre rola aí um preferido ou outro, né? E um dos preferidos do mês também foi Garras, da Liz Vilas Boas, que é uma autora brasileira. Gente, nesse momento, agora que eu tô gravando o vídeo, tá rolando a Bienal. E foi anunciado lá uma continuação do livro, na verdade não é bem uma continuação, é um livro que se passa no mesmo universo, com o foco, né, onde o protagonista é um dos personagens aqui da história. E eu gostei bastante do livro, é uma romantasia, tá? Aqui a gente tem um romance por conveniência, um casamento por conveniência ali, porque a protagonista, que é a Diana, ela quer a família dela, né, pra ficar com o império da família só pra ela. É um romance bem legal, bem interessante, porque ela vem ali de uma família de bruxas, tem uma maldição envolvida também, e ele, o Edgar, né, o Edgar, que é o interesse romântico nesse caso aqui, né, é um lobisomem. E inclusive é um dos irmãos dele que vai ser o protagonista desse próximo livro. Eu tô bem curiosa já. Gostei muito da escrita da Liz, foi meu segundo contato com ela. Ela é autora também de um livro que se chama Maré Infinitos, que eu fiquei meio assim com a leitura. Acho que eu não entendi muita coisa, só que aqui a minha experiência foi bem diferente, tá? Esse aqui foi um livro super rápido de ler, que tem cenas muito emblemáticas. Eu adorei a Diana como protagonista. Eu acho que é um livro muito divertido também de ler. Muitas pessoas falaram pra mim que achavam que eu ia gostar do livro, e vocês estavam certos. Sempre falo isso, porque eu gostei bastante, foi bem divertido, foi bem rápido de ler. E eu fiquei muito entrosada com a história, me senti confortável lendo, sabe? Foi rapidinho, foi leve, foi divertido. E eu gostei muito de tudo que a autora colocou aqui na história. Achei a protagonista ao mesmo tempo que durona, bem carismática, adorei o Edgar ali, e tem vários panos de fundo ao mesmo tempo, interações entre as famílias, interesses, jogos políticos aqui também acontecendo, principalmente ali do lado da família da Diana, e tem uma pegada mais anos 20, eu acho. Eu não me lembro que ano que se passa, mas logo no a primeira cena do livro, assim, já é icônica, já começa muito icônica. Gostei muito do livro, eu tô bem ansiosa pra ler essa continuação. Eu não sei quando é que sai, mas já foi anunciado. Acho que logo em seguida vem aí também. Esse aqui foi publicado, né, pela editora Rocco. Em maio também, eu sinto que eu vou falar aqui de novo sobre esse livro, gente, porque eu não aguento mais falar sobre essa história. Eu terminei de ler um livro, assim, que não veio aí, tá? Não foi dessa vez, foi uma das leituras mais fraquinhas do mês. Na verdade, nem do mês, porque eu passei alguns meses lendo esse livro. Que foi As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, né? A continuação de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu gostei muito do primeiro livro, mas nesse segundo não deu certo. Eu acho que teve um abismo entre o que eu queria que a autora fizesse e o que ela de fato fez. Eu sabia que ela não ia fazer o que eu queria, até porque ela não tem que fazer isso. Mas eu achei que fazia mais sentido com o final lá do primeiro livro do que o que foi feito, porque ficou ficou uma coisa esquisita, ficou uma relação estranha entre os personagens que aos pouquinhos foi se desfazendo, sabe? Por conta de um ponto de vista a mais que tem aqui na história. Acho que foi importante esse ponto de vista pra desfazer o que foi feito, só que eu perdi o carisma pela história, acho que foi isso.
Toda a situação que se cria ali no primeiro livro não se desfaz tão fácil, e a autora parece que jogou ali, a Carissa Broadbent, que é a autora, só jogou ali assim, e parece que eu tive que aceitar aquilo ali, e eu não tava aceitando. Tanto que os primeiros 30% do livro foram bem difíceis de ler, sempre falo isso quando eu cito esse livro, né? E eu passei, eu acho, gente, uns 2, 3 meses, assim, exagerando 3 meses, acho que foram uns 2 meses, lendo o livro, sabe? Não direto, mas eu pegava numa semana, aí passava 2 semanas sem pegar, porque não tava dando, até que um dia engrenou mais a história, mas mesmo assim não chegou no patamar do primeiro livro, sabe? Não fluiu tanto. Acho que o primeiro livro é sim muito bom, é muito interessante. Me pegou num momento melhor também, talvez. Acho que por eu não ter tanta expectativa, já esse segundo eu já fui querendo certas coisas, já fui esperando algumas coisas acontecerem e não aconteceram. Na verdade, eu acho que eu sempre me expresso errado. Eu queria que acontecesse, mas eu sabia que não ia acontecer, até porque é um livro de romance, é um livro de romantasia, tinha que caminhar por um certo lado, que não ia ser o lado que eu tava querendo. Acho que é isso bem que resume a história. Então essa foi uma grande decepção do meu mês. Eu até fiz um vídeo aqui no canal que vai estar no card para quem quiser assistir, falando sobre livros hypados, se valiam a pena ou não, e esse livro tá lá. E assim, eu acho que o primeiro valeu muito a pena, mas a continuação não veio. Não, ficou faltando alguma coisa, ficou faltando um molho, um sentimento, faltou, gente. Embora eu tenha achado as cenas hot do livro mais interessantes, melhor construídas talvez, que o do primeiro. Esse segundo volume eu gostei mais que as do primeiro, então, sabe? Se pegar as cenas hot do segundo livro e colocar no primeiro, é isso, fechou todas. O livro foi publicado aqui pra nós pela editora Suma e eu esqueci o nome da pessoa que traduziu, gente, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. Vamos seguir aqui então pro próximo livro, que eu acho que dispensa apresentações a partir do momento que vocês olham pra isso aqui, tá? Acho que isso aqui já diz muito, né? E o livro é Eu Te Darei o Sol, que foi republicado agora pela Galera Record e eles me mandaram. Ele é de autoria de Jandy Nelson, que é uma autora que eu gosto. Será? E foi traduzido por Sofia Soter. Assim, gente, esse aqui é um livro que eu já conhecia, tá? Eu li ele pela primeira vez 2016, por aí, reli em vlog aqui no canal há um bom tempo com vocês também, para um projeto que eu tava participando, um amigo secreto, foi bem legal a releitura, eu amei da primeira vez, amei da segunda vez, e amei de novo agora. E dessa vez eu senti que eu passei mais tempo dentro dele ainda, porque eu fui muito paciente, eu fui marcando tudo, não sou muito de marcar, vocês devem ter percebido isso já, mas dessa vez assim, eu botei post-it, eu marquei, tô tentando pegar um aqui, eu risquei, eu fiz pontuação, eu fiz anotação, eu fiz um monte de coisa, porque eu queria sentir o livro, eu acho que eu aproveitei essa experiência, tá? Eu já fui ler o livro, né, por ter gostado antes, sabendo que eu ia amar, ou pelo menos com a expectativa de que eu não ia me decepcionar. E foi uma leitura super tranquila, eu até sinto que esse livro aqui tem uma aura meio mística, porque ele tem essa pegada mais com arte, e ele tem essa coisa mais mística pra mim, porque eu nunca me lembrava da conclusão de uma coisa em específico que acontece aqui na história, porque o livro também é um drama familiar, mas ele trabalha muitos mistérios e coisas mal contadas e segredos, sabe? Então alguns segredos que tinham aqui, eu nunca me lembrava como eles terminavam. Eu lembro que na segunda vez que eu fui ler, eu também não me lembrava, e dessa vez eu também não me lembrava, e agora eu lembro, né, porque eu li recentemente. Mas aqui a gente vai conhecer então a história do Noah e da Jude. A história é contada em 2 linhas do tempo diferentes, né? O Noah conta a história pra gente quando eles estão nos 13, 14 anos, e a Jude ali a partir dos 16, que é quando as coisas vão começar a explodir, sabe? Porque tem um acontecimento muito forte que muda a vida dos dois. Esses 2 personagens, o Noah e a Jude, eles são irmãos gêmeos e eles competem por tudo, assim, eles se relacionam muito através da arte, cada um deles de uma forma diferente. O Noah pinta, o Noah desenha, enquanto a Jude cria várias esculturas. E eles vão crescendo, assim, em um ambiente onde o pai é mais cético, ele claramente tem uma relação mais próxima com a Jude e o Noah anseia por ter uma relação mais próxima com ele também, mas eles têm um distanciamento muito grande por conta de o Noah ser quem ele é e tá se descobrindo ali ainda, né, tá se aceitando ainda, tá se entendendo, na verdade. Então ele acaba tendo uma relação bem mais próxima com a mãe, e a mãe realmente
tem uma relação maior com ele também, já que ela e a Jude vivem brigando. E tem alguns momentos bem tensos, né, em relação a isso aqui no livro. É um livro que é triste ao mesmo tempo que faz a gente pensar muito. É um livro muito bem escrito, tá? Eu acho que a autora constrói tudo muito bem, é tudo redondinho, tudo faz sentido. E eu acho que combina muito comigo, combina muito com o que eu gosto de ler. E mesmo o livro sendo tão triste, eu senti um abraço lendo a história. Eu acho que tem frases muito lindas, né, óbvio. Eu marquei muita coisa, eu passei as marcações que eu tinha feito lá no outro livro que eu tinha, passei pra cá também. Enfim, gente, foi uma ótima experiência. Eu amo a história, amo o final, eu amo tudo. Eu acho que eu amo tudo que tem nesse livro. Eu sou realmente muito apaixonada pela história, pelo significado dela na minha vida. Ela é muito sobre arte, sobre segredos, sobre esse amor na família. É um drama familiar que tem aqui também. Eu gosto muito da história, eu choro muito lendo esse livro. Tem uma frase aqui que eu amo, que quando eu li o livro a primeira vez, eu não namorava ainda, enfim, eu sempre falava pra mim mesma, assim, pras minhas amigas, que quando eu namorasse eu ia colocar uma foto, né, com essa pessoa que eu namorasse e ia colocar a frase, porque eu era apaixonada na frase. E eu acho que a frase é essa aqui, ó. A alma dele pode ser um sol. Nunca conheci ninguém com alma de sol. E aí, quando eu namorei o Felipe, eu fui lá e botei uma foto no Instagram e coloquei essa frase provando que eu sou a última romântica. Enfim, gente, amo esse livro, recomendo demais essa história. Em maio também, gente, eu fui ler um livro que foi assim um risco, eu tava meio com medo de ler, que foi O Familiar, mas também deu tudo certo, tá? Graças a Deus. É um livro da Leigh Bardugo, né, lançamento dela pela Planeta, com tradução de Isadora Prospero, e eu tava nervosa, porque assim, ao mesmo tempo que eu amo Six of Crows, que é da mesma autora, eu não curto tanto os outros livros dela. Por exemplo, Nona Casa, que tem mais essas vibes aqui também, uma coisa mais dark, assim, mais gótica. E também Sombriossos, não curti muito. Mas aqui as coisas foram um pouquinho diferentes e um tanto surpreendentes até para um lado positivo. Eu tava com muito medo de ler, mas eu coloquei esse livro na meta de leitura pro ano porque é o meu jeitinho, eu sou assim. E aqui na história, então, a gente vai pra Espanha, né, na época da Inquisição, onde a Luzia, que é a nossa protagonista, ela trabalha ali como criada na casa de uma família bem apossada, assim, mas que tem interesse em ascender financeiramente. Ela trabalha ali na cozinha e ela acaba fazendo alguns milagritos, ela consegue fazer uns milagres, assim, sabe? Algumas coisas em específico, por exemplo, o pão queimou, ela vai lá e, sabe, fala umas coisinhas ali, algumas palavras em específico, e o pão fica bom de novo. E ela usa muito desses milagres, milagritos, como é chamado aqui no livro, né, para tornar a vida dela um pouco mais tranquila, porque ela sabe que se o pão queimar, vai dar ruim para ela, né? Só que ela tenta fazer isso de uma forma um pouco mais discreta, mas a gente sabe que não vai dar certo, né? E a mulher pra qual ela trabalha, que eu esqueci o nome dela, Valentina, uma coisa assim. E ela vai descobrir esse talento da Luzia, né? E vai forçar ela a se apresentar para algumas pessoas para que essa família consiga ascender socialmente. Só que a gente não pode esquecer que no período em que a história se passa, estava acontecendo a Inquisição. Então a protagonista vai acabar entrando aqui em um jogo de mentiras, um jogo político, e de fato ela vai entrar em um jogo. Porque esses milagres também que a Luzia faz são de interesse do rei da Espanha, porque ele precisa ali de alguma vantagem também na guerra. Eu gostei bastante da história, acho que tem um contexto histórico interessantíssimo aqui que a autora traz. Eu fiquei com certo medo, em alguns pontos, de como a autora ia trabalhar certas coisas, principalmente esse lado da Inquisição e a forma como a protagonista ia sofrer as consequências disso, porque era, gente, meio inevitável, tá? Um pouco inevitável, mas eu gostei muito do desenrolar da história. Eu acho que a escrita da Leigh Bardugo é o diferencial na leitura. Ela traz uma finesse pro livro, ela traz uma seriedade para a história que eu acho que não seriam todos os autores que conseguiriam trazer. É algo bem particular que engrandece o livro, pelo menos na minha opinião. O livro tem esse toque mágico, né, fantástico, mas tem uma aura bem sombria também, assuntos muito sérios também trabalhados aqui no livro, né. Gostei muito da história, gostei muito da narrativa, gostei muito de como ela trabalha as personagens femininas aqui no livro também, principalmente a relação da Luzia com a tia dela, que é muito interessante, porque as duas entram de cabeça juntas naquele jogo e elas querem vencer. Elas têm que se aproveitar de tudo aquilo ali, e a Luzia tem muito essa mentalidade. Ela pensa muito assim, putz, agora eu entrei aqui, me colocaram nisso, eu vou lá, eu vou ficar na frente de todo mundo. Eu vou buscar o que é meu e eu quero agora dinheiro também, eu quero crescer também, e eu vou. E nós temos aqui um romance que no começo eu fiquei meio assim, putz,
será que precisava? Será que não precisava? Mas faz sentido com a história. Acho que dá um complemento interessante. Esse romance também nos desenrola, nos traz muitas informações pertinentes e nos leva para um final muito interessante, que eu gostei muito de ler. Eu não quero dar muitas opiniões minhas sobre o final, porque eu acho que eu posso acabar entregando muito do final se eu disser o que eu achei, mas eu fiquei satisfeita com o final e eu gostei muito do livro, gente. Fiquei muito feliz, inclusive, de ter gostado da história, porque eu tava com muito medo de ler esse livro. Mas deu tudo certo, Leigh Bardugo e eu, é só amor de novo, ainda bem, porque eu tava assim desesperada de não gostar da história, mas eu achava realmente que ela tinha tudo pra me agradar e ainda bem que ela conseguiu. Continuando aqui nas vibes de fantasia, nós temos A Linguagem dos Dragões, que é um livro que eu recebi da Galera Record, que é publicado pela Galera Record também. É de autoria de S.F. Williamson e foi traduzido por Carlos César da Silva. Aqui eu já tenho algumas considerações. Gosto muito do livro, acho que é uma boa fantasia até para começar a se inserir nesse mundo da fantasia. Essa aqui vai ser uma trilogia, esse é o primeiro volume. E nós temos dragões, o que é uma coisa que me pega muito. Eu gosto muito de livros com dragões e eu acho que aqui a autora explorou muito bem o universo que ela começou a construir e eu tenho expectativas que nos próximos livros ela vai expandir ainda mais. Mas o que me pegou muito aqui foi a protagonista, que eu acho que ela ficou muito paradona no tempo, assim. Enquanto os outros personagens iam assim, ela ia mais num ritmo lento e isso me incomodou um pouco. E eu achei isso até um pouco engraçado, porque é difícil uma protagonista me chamar a atenção de uma forma não tão legal assim. Não é sempre que eu não gosto de um protagonista, e aqui acabou que eu e ela, a gente não deu tão certo. Não é que eu tenha detestado ela, não é isso, mas eu acho que ela foi muito devagar, principalmente quando a gente olha para outros personagens aqui, porque tudo que acontece no livro é por conta da nossa querida. É Vivian o nome dela, tinha até me esquecido já. O livro, então, se passa em Londres, né, em 1923, ali na década de 20, enquanto humanos convivem pacificamente com dragões, tá? E os dragões, né, assim como nós, eles se comunicam, só que em diversas línguas diferentes, né? Existem várias línguas dracônicas que a nossa protagonista acaba estudando e ela quer ingressar para estudar mais a fundo isso, quer fazer um mestrado, se eu não me engano. Só que bem nesse momento que ela tá indo dar o próximo passo, indo fazer um estágio, os pais dela são presos, acusados de serem rebeldes. E aí que a coisa desanda, gente, porque ela quer fazer de tudo, né, para salvar os pais dela e vai fazer uma queima de arquivos junto com uma dragoa que estava presa. Já tá tudo errado. E isso, assim, gente, sem brincadeira, é primeiro, segundo capítulo. As coisas aconteceram muito rápido. O que eu senti também de diferença do meio pro final. Porque o começo do livro, assim, é super wow, vapt-vupt. E aí do meio pro final dá uma regredida, assim, no ritmo. Parece que dá uma quebrada. Mas, como dá pra imaginar, ela é presa em flagrante e acaba tendo que trabalhar junto com o governo ali, usando os serviços dela de tradução. Em um lugar ali onde ela vai conhecer outras pessoas também. Ela vai utilizar o conhecimento dela, né? E eles vão usar a família dela, enfim, né, como uma moeda de troca ali pra ela fazer esses serviços. Lá ela vai conhecer o interesse romântico, que foi uma coisa que me deixou muito chocada, tá? Não vou falar muito mais, mas essa parte me deixou bem ué, sai, o que aconteceu aqui? E assim, gente, no geral, foi uma experiência boa. Eu gostei muito da parte dos dragões, especialmente. Quando ela conversa com os dragões, é muito legal. A história dos dragões é muito interessante. A gente tem alguns dragões de outros lugares. É muito legal essa parte. Eu gostei realmente. Eu tô com muitas expectativas pro próximo livro, apesar de achar a protagonista um pouquinho mais lenta. Coitado, deixa ela no tempo dela também, né? Eu que fiquei muito assim. Mas eu achei realmente que o livro começa muito rápido. Começa numa dinâmica que a gente fica assim, meu Deus, parece que a gente entrou no metrô e tava cheio, sabe? A gente entrou, tava cheio, e tu fala, meu Deus, pra onde é que eu tô indo? E ninguém sabe. Ninguém sabe. Só a autora que escreveu o livro. Gostei do livro, dá pra ver que começa uma pequena revolução aqui na história ao longo das páginas, né? Não sei o que acontece no próximo, mas eu acho que eu vou ler sim quando for lançado. Esse aqui foi lançado recentemente, então acho que vai demorar um pouquinho ainda pra vir no segundo volume, mas assim que sair, eu acho que eu vou estar animada pra ler também. Nunca se sabe, porque eu adoro abandonar uma série, mas eu espero muito que eu leia o segundo livro, porque eu espero que a autora amadureça um pouco mais a protagonista. Espero que ela se torne aí uma figura mais relevante ainda do que ela já é, porque ela tem conhecimento pra isso, né? E espero ver ela de um lado específico aqui da história. Não vou falar mais. Não vou falar mais porque eu não quero dar spoiler, até porque eu não sei, né? Tô falando aqui o que eu gostaria, o que de repente poderia acontecer. O que eu sei também, né? O que eu sei? Escrevi o livro. Agora, para tudo, gente, que... Meu Deus, eu li Para Sempre Seu. Essa aqui também era uma meta do ano. Ai, gente, que livro bom, que livro bom. Se vocês querem ler um livro de romance bom, por favor,
Leiam Para Sempre Seu, da Abby Jimenez, publicado pela editora Arqueiro, e que foi traduzido por Alessandro Steschi. Esse aqui eu ganhei de presente do Felipe, tem até o recadinho dele aqui me humilhando, como ele sempre faz, né? Mas assim, ó, esse aqui é o segundo livro de uma série de livros da autora, tá? Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. Eu não sei qual é a história do primeiro livro, tá? Me contaram que esse aqui tem spoilers do casal do primeiro livro, de como eles terminam, mas eu não me importo muito com isso e eu queria ler esse aqui. O meu foco, a minha coisa, era com esse livro aqui. Então eu já comecei por ele. E eu já comecei o livro obcecada desde o começo. Na verdade, vou ser bem sincera, eu comecei o livro pensando, putz, o que tem aqui que todo mundo ama? Tava louca pra descobrir. E até o final do livro, eu descobri, gente. O livro é apaixonante. A gente conhece aqui a Brianna e o Jacob. O Jacob tá indo trabalhar no hospital, onde a Brianna trabalha também e espera se tornar chefe. E eles acabam meio que criando uma rivalidade, porque acham que ele também quer se tornar o chefe ali, mas ele não quer. E a gente entende tudo errado. Tem o ponto de vista dos dois personagens, o que é sensacional, é maravilhoso. O Jacob é um cara maravilhoso. O Jacob é um cara escrito por uma mulher. Deixa ele. E os personagens, eles têm algumas questões em específico. Por exemplo, a Brianna tá lidando ali com a doença do irmão, tá cuidando dele. E o Jacob, ele vem de um relacionamento um pouco complicado, porque ele terminou com a namorada dele e ela foi lá e ficou com o irmão dele, sabe? Que situação. E então ele tem que se provar ali pra família que ele tá bem, que ele tá tranquilo, que ele tá de boa. E na verdade ele tá. Só que é uma coisa meio complicada, né? Ver a tua ex com o teu irmão. Mas tudo bem, enfim, e ainda eles vão casar. Tem mais isso ainda, vai ter uma festa de casamento pra ele ir. Mas que ele não vai sozinho, não se preocupe que ele não vai sozinho. Essa aqui, gente, é a mais das comédias românticas, tá? Leiam muito esse livro, eu não vou falar muito mais, mas tem cartas aqui na história também, não quero dar spoiler, tá? Porque eu começo a falar sobre o livro, me emocionar, porque eu amei o final. Eu amei tudo, eu senti o livro, eu senti a história, foi uma delícia, Abby Jimenez, a mais, meu primeiro contato com a autora também, gostei muito de ler o livro, quero ler outros livros dela também, eu vi que tem lançamento dela nesse ano, então assim, com certeza, em algum momento eu vou ler mais algum livro da autora. Eu amei, talvez eu leia até os outros livros da série, não sei, enfim. Comecei por aqui, comecei muito bem. Nossa, eu tava assim, com aquele negócio, aquela ânsia, eu queria amar, eu queria saber o que tinha ali que era tão bom. E aí o livro veio e deu assim, ó, puf, na minha cara e falou, tá aí? Tá vendo? E eu vi. Amei esse livro, gente. E eu encerrei o mês lendo um livro de Elisama Santos, que se chama Ensaios de Despedida. E esse livro foi forte, bateu muito forte, porque ele fala sobre maternidade, sobre ser mulher, sobre ser uma mulher negra e sobre abdicar da sua vida para construir uma família. Aqui a protagonista conta pra gente e pra filha em especial, através de cartas, os motivos de ela querer ir embora. A primeira carta, né, a história começa lá nos anos 2000 e vai se desenrolando ao longo da vida inteira e a gente vê diversos motivos, os anseios, os sentimentos da protagonista enquanto ela tá vivendo ali as situações, mas ela nunca consegue entregar essas cartas. E a gente vê muito também através dessas cartas como a vida dela vai sempre ficando de lado em prol da filha, em prol do marido que se transformou, assim, se tornou um cara com o qual ela não quer conviver mais, uma pessoa que não é boa pra ela, que trai a confiança dela, trai ela de fato, e ela tenta seguir em frente, mas sempre existe um peso atrelado àquela família, e ela não quer deixar aquela família também que teve tanto custo, né, que ela construiu com tanta força, construiu deixando tanta coisa pra trás, né. É muito triste, é muito dolorido ler um livro que fala sobre isso, que fala sobre maternidade, mas eu acho assim que eu tomo muito como verdade essas coisas, sabe, gente? Porque maternidade é um assunto que me pega muito e eu gosto muito de ler sobre também. Eu sinto que cada vez que eu leio um livro que fala sobre o assunto, eu consigo tirar uma nova reflexão. Aqui em Ensaios de Despedida, com certeza eu tirei várias, tá? Várias mesmo. Acho que a autora trabalha super bem o assunto e fala com uma verdade muito grande. Eu quero ler outros livros da autora também, eu gostei bastante da escrita dela. Achei que em alguns momentos mais pro final ficou um pouco repetitivo ali, porque o livro é todo contado em forma de cartas, assim, contando a vida da personagem, a vida da filha, né, coisas que acontecem com a filha também, e coisas tristes que ela tentou evitar ao longo da vida, mas que não consegue. Mas no fim das contas, esse é um livro que faz pensar bastante, pelo menos me fez pensar muito, eu refleti muito ao longo da leitura, eu passei alguns dias lendo, e eu sempre ficava pensando, eu li o livro, fechava um pouco, falava...
E agora? O que vai vir? Qual é a pedrada que vai vir daqui pra frente? Eu gostei muito da história, tá? Indico demais. Pra quem, assim como eu, gosta de livros que tenham essa pegada reflexiva, né? Que falem sobre a vida, sobre abdicar dos seus sonhos, sobre o seu lugar no mundo, sobre maternidade em si também, leiam esse livro que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu consegui tirar muito do livro e acho que cada vez que lê também, esse aqui é aquele tipo de livro que cada vez que a gente lê, sai uma coisa nova, vem uma nova reflexão, um novo pensamento e um novo sentimento diferente, porque o livro causa diversos sentimentos em quem tá lendo também. Essa foi então a minha última leitura do mês, gente. Li bastante, tentei focar bastante em terminar os livros que eu tava lendo antes de viajar. Alguns eu consegui, outros não, né? Mas eu vou me organizando aí nos próximos meses. Já vai vir vlog pra vocês logo em seguida, tá? Não se preocupem que agora os vídeos do canal voltam ao normal, eu espero. Mas esse então é o nosso vídeo de hoje. Eu acho que eu nem pedi pra vocês, comecei a falar sobre os livros aqui, que foram livros que eu queria muito ler e falar sobre, me empolguei. Mas se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho, comentem muito, hypem o vídeo, gente, deixem o like e hypem esse vídeo se vocês puderem. Isso ajuda demais o Crialité a crescer e alcançar outras pessoas, chegar em outros lugares e mais pessoas virem conversar sobre livros com a gente, tá? Me contem aí nos comentários quais foram as leituras de vocês no mês de maio, o que vocês querem ler nesse mês agora. Eu não fiz TBR nem nada, mas eu acho que eu consegui organizar mais ou menos o que eu quero ler. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais aí do meu cotidiano de leituras, podem me acompanhar nas redes vizinhas também, que os links estão aqui na descrição do vídeo. E lá eu fiz TBR, falei um pouquinho mais. Tô postando sempre um conteúdo falando sobre e indicando livros pra vocês, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E é isso aí então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!